Durante o verão, um pássaro vermelho brilhante com um rosto branco e bico amarelo, o falaropo de bico fino torna-se uma mancha cinza e branca contida no oceano aberto na estação não reprodutiva. Essa transformação ajuda a explicar o nome frequentemente usado para essa espécie na Europa, falaropo cinza. O falaropo de bico fino não é apenas um bom nadador, mas também uma ave resistente no geral, tendo que navegar entre dois mundos, a tundra e os mares altos. É maior e mais pelágico, navegante oceânico, do que as outras duas espécies de falaropos do mundo, o Wilson e o de pescoço vermelho. O aspecto mais incomum da vida dos falaropos pode ser observado durante a época de nidificação, com machos e fêmeas trocando papéis costumeiros. Inversão de papéis. Os falaropos de bico fino e seus parentes empregam um raro arranjo de acasalamento conhecido como poliandria, que ocorre em menos de 1% de todas as espécies de aves. Em um sistema poliândrico, mais comumente observado entre as aves costeiras, os papéis de gênero costumeiros são invertidos. Durante a época de nidificação, uma fêmea de falaropo reivindica território, inicia o cortejo e depois se acasala com vários machos, enquanto cada macho assume os deveres tradicionalmente femininos de incubar ovos e criar os jovens. Essa inversão de papéis se estende até mesmo à aparência das aves. As fêmeas de falaropo são maiores, durante a estação de reprodução, mais coloridas do que os machos. Fora da estação de nidificação, os falaropos de bico fino parecem iguais em sua plumagem de inverno cinza e branca. Essa coloração provavelmente deu origem ao nome comum da espécie na Eurásia, o falaropo cinza. No mar, o falaropo de bico fino se reproduz longe da maioria das atividades humanas em regiões árticas da América do Norte e da Eurásia. Essas áreas remotas de reprodução geralmente estão próximas à costa em tundra plana e pantanosa. Após a nidificação, o falaropo de bico fino segue rotas migratórias oceânicas para passar os invernos longe da costa, flutuando na superfície do oceano e nadando como um pato. Fora da estação de reprodução, os falaropos de bico fino raramente são vistos próximos à terra, embora raros vagantes às vezes apareçam em locais incomuns após tempestades severas. Embora geralmente silenciosos enquanto estão no mar, os falaropos de bico fino são bastante vocais em seus locais de reprodução, onde mantêm contato com uma variedade de chamadas gorjeantes. Escolha das damas. Uma vez nos locais de reprodução, uma fêmea de falaropo de bico fino tomará a liderança no estabelecimento e defesa de um território de ninho. Se ainda não estiverem acasalados, ela cortejará os machos através de voos circulares ou nadando atrás deles. Ambos os membros do par procuram um local de ninho adequado, geralmente uma simples raspagem no chão perto da água. Após a fêmea colocar sua ninhada de 2 a 4 ovos, ela deixa o macho incubar e parte para encontrar um segundo companheiro e colocar uma segunda ninhada. Enquanto isso, o macho reveste a raspagem do ninho com vegetação e começa a incubar. Após 18 a 20 dias, os ovos eclodem, e o macho conduz sua prole até a água mais próxima. Embora os jovens falaropos de bico fino sejam capazes de se alimentar sozinhos, o macho às vezes fica com eles até que possam voar, por cerca de 2 semanas a mais. Os falaropos têm um estilo alimentar distinto geralmente visto nos locais de reprodução. Eles giram em círculos pequenos e rápidos em águas rasas, criando redemoinhos que puxam insetos e outros itens alimentares ao alcance dos bicos longos das aves. Um grupo de falaropos se alimentando dessa maneira é um espetáculo vertiginoso. Ajude a apoiar a missão do canal. Deixe seu super like e inscreva-se. O falaropo de bico fino muda seu estilo de alimentação durante o inverno. Ele tem uma plumagem particularmente densa para maior flutuabilidade enquanto está no mar e se alimenta na superfície ou logo abaixo da água. No oceano aberto, as aves se reúnem perto das correntes oceânicas ascendentes, que trazem alimentos como plâncton e pequenos peixes à superfície. Muitas outras aves marinhas, incluindo o petrel mergulhador peruano, albatroz de sobreiro e 30 rés inca aproveitam as correntes ascendentes pelo mesmo motivo. O falaropo de bico fino frequentemente se associa a grupos de baleias, que também procuram correntes ascendentes. Na verdade, os marinheiros europeus apelidaram essa espécie de ave-baleia, porque era frequentemente vista em torno de grupos de baleias franca. Mares agitados à vista? O falaropo de bico fino é ameaçado pelas mudanças climáticas, que estão levando à perda de habitat nos locais de reprodução e afetando a disponibilidade de alimentos no mar. O aumento do desenvolvimento humano na área de reprodução do falaropo de bico fino parece desencorajar as aves nidificantes e também poderia levar a colisões com linhas de energia. Durante o tempo no mar, o falaropo de bico fino também é vulnerável a derramamentos de petróleo e lixo plástico. Assim como o albatroz de Lycaon e o papagaio do mar de tufos, essas aves podem confundir pequenos pedaços de plástico com comida, o que pode levar à morte.
Os falaropos de bico fino às vezes se reúnem ao redor de baleias franca e de baleias boreal para se alimentarem nas plumas de água lamacenta que os grandes mamíferos mexem. Elas travam lutas ferrenhas pelos machos com quem querem acasalar. Depois de botarem seus ovos, elas não participam da criação dos filhotes e muitas vezes procuram outro macho e botam outra ninhada. O falaropo de bico fino mais velho registrado foi um macho, com pelo menos 8 anos quando foi capturado e depois solto em uma estação de anilhamento no Alasca.